eu acho que é como Tolstói fala, né? Porque para ser cidadão, para ser um cara, ser cidadão universal, tu começa pintando a tua aldeia, né? Acho que é muito honesto você tentar encontrar o teu cenário, a tua voz, as tuas vivências, né? Acho que um escritor é um pouco isso, um antropólogo, um cronista da realidade ali da tua vida, assim, né? E eu acho que é isso que a gente busca. Quando você começa a ver as coisas acontecendo na tua cidade, alguém escrevendo sobre a tua cidade, e tu começa a ver o cenário, assim. Tem um livro chamado Terra de Caruaru, de José Condé, que nem é o livro melhor de José Condé, assim, que é um escritor daqui, né, óbvio. Mas esse livro, cara, ele te faz passear pelos lugares que eu ando na cidade, sabe? Então acho que, assim, é uma coisa que Raimundo Carreiro sempre falou, né? Buscar a voz, né? A identidade do escritor. Eu acho que a gente começa a buscar essa voz e essa identidade tentando compreender da onde a gente veio, estudando da onde a gente veio, analisando e tendo essa intimidade. Nada melhor do que essa intimidade de falar sobre o teu lugar, sabe? Eu acho que é isso que faz, por exemplo, Dostoiévski ser universal. Porque, caralho, você vai falar da Sibéria lá, o cara tá preso lá no inverno russo, assim, então a gente não sabe nem que porra é aquilo, mas assim, sabe, é tão característico dele, assim, ele fala tão, como é que eu posso explicar? Ele tá próximo da gente, né? Querendo ou não, né? Das nossas dores, né? Ele tá tão inserido, é tão natural a forma que ele fala, ele tem tanta propriedade de falar sobre aquilo, que aquilo ali passa a ser universal. Porque, como tu falou, as dores, as vivências, os dramas, um cara que tá aqui no interior de Pernambuco, o cara que tava lá na Sibéria, sei lá, na Rússia, tem os mesmos dramas, os mesmos medos, o medo da morte, o medo de se apaixona, só muda o cenário. Então, é muito honesto quando a gente procura falar sobre esses dramas, esses sentimentos humanos com o nosso cenário, tá ligado? É basicamente isso. Eu acho que essa é a voz que a gente sempre busca, assim. Cabuloso Cast. Literatura com bom humor. Olá, cabulosos, cabulosas e cabulosos, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Cabuloso Cast, o Cabuloso Cast 215. E neste capítulo eu vou bater um papo com Alisson Monteiro e o Silva Barbosa, criadores, editores e revisores da editora Relic. Além de conhecer o trabalho deles, vocês também vão conhecer um pouco do que rola dentro do mercado editorial das editoras independentes. Mas antes, vamos para uma breve sessão de recados. Notas de rodapé. E vamos para uma breve sessão de recados. Como sempre, não deixe de seguir o Perdidos na Estante, se você não segue ainda, claro, nas redes sociais. Procure no Instagram, Perdidos na Estante Pod, e lá no Blue Sky, Perdidos na Estante Podcast. Além disso, não deixe de assinar o feed e compartilhar os episódios. E outro recado de hoje é que, se você quer deixar um comentário neste episódio, seja no post do Leitor Cabuloso, seja lá no Spotify, eu peço a vocês, escreva seu nome, né, caso vocês usem um daqueles usuários esquisitos e tal, e não deixe de dizer de onde você está falando, é muito importante, tá? E um recado super, mega, hiper importante, gente. O Perdidos na Estante está concorrendo ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil na categoria Cultura e Literatura. Para votar é muito simples, você só precisa acessar o site prêmiompb.com.br/votar ou simplesmente consultar o site aqui no post do Leitor Cabuloso e escolher o podcast do Perdidos na Estante nessa categoria, tá? É um voto por e-mail e os votos podem ser realizados até o dia 19 de setembro de 2025, para que sejam classificados para uma segunda fase. Além disso, é importante dizer que nós estamos unidos com outros podcasts para somarmos força por uma podosfera independente. A gente também está pedindo votos para o RP Gucha,
o RPG Gaúcha, o RPG Guaúcha, não sei, na categoria Ficção e Fantasia, o SciCast na categoria Ciências, o Missangas na categoria Cultura Pop e também para o podcast Tribo TDAH na categoria Diversidade e Inclusão. Acesse e vote. E vote por todos os meus se vocês tiverem que nem eu fiz, tá? E vamos para a sessão do Arquivo Cabuloso. Já que nesse episódio nós falamos um pouco sobre o mercado editorial, então que tal, depois que você terminar esse Cabuloso Cast, você ouvir alguns episódios antigos que falam sobre a mesma temática? Temos o Cabuloso Cast número 15, Profissão Editor, com Eric Santos. Acho que foi o primeiro podcast que a gente gravou com alguém fora eu e a minha irmã, a minha irmã e meu irmão que gravávamos na época. Tem o Cabuloso Cast 59, o Dark Side do mercado editorial. Também temos o Cabuloso Cast 79, por dentro do mercado editorial. Cabuloso Cast 165, Crise e Mercado Editorial. Cabuloso Cast Especial 011, a crise no mercado editorial brasileiro. Cabuloso Cast 138, Autopublicação é desmerecimento. Cabuloso Cast 179, as armadilhas editoriais. Cabuloso Cast 203, entrevista com o Walter Thierro, que, se eu não me engano, ele era, na época, editor da editora Giso. Ele trabalhava para a editora Giso. É uma entrevista muito legal, também vale a pena, tá? Eu acho que vocês podem encontrar outros episódios, mas enfim, se você quer ouvir algum deles, procure no Spotify ou clique no post do Leitor Cabuloso. E vamos para uma brevíssima sessão de agradecimentos. Comentaram lá no post que eu fiz no Instagram, né, quando eu anunciei que o Cabuloso Cast estava voltando e tal. É a Priscila Rubia, que virou mãe recentemente. Pri, parabéns. Ao Renatinho Sampa, ao Led Baz, ao Vinícius Barros, ao Bruno Assis, o Frango. A Fábrica Diversão e Arte, que é o perfil lá da Monique. Muito obrigado, Monique, por estar ouvindo. Ao Silva Barbosa, ao Alisson Monteiro, que estão nesse episódio. Ao Hamilton Cabuna, ao Ezequias Campos, ao Sérgio Magalhães, a Vanessa Estraioto, a Sibila, saudade de gravar com a Sibila, a Marcela Teonília e ao Altemar Gavião. Também comentaram lá no post do Spotify o próprio Altemar Gavião e o Marrones. Muito obrigado, galera, por ter comentado. Fico feliz que todo mundo tenha gostado da volta do Cabuloso Cast. E não vou atrapalhar mais vocês não, tá? Fiquem aí com esse episódio sensacional, onde a gente tá falando sobre a editora Relic, daqui do Caruaru, que vocês vão conhecer o trabalho deles, e sobre o mercado das editoras independentes. Um bom episódio para vocês. O mundo dos leitores como você nunca viu. Cabuloso Cast. Amor pela literatura. Eu me chamo Alisson Monteiro, sou editor, revisor, faz muita coisa na editora, né? Meu nome é Silva Barbosa, eu sou editor, designer e escritor. E na Relic, além de editor e designer, eu também faço meio que tudo o que precisa fazer. Enfim, senhores, já agradeci fora da gravação, mas acho importante agradecer vocês formalmente pela presença de vocês, por terem disponibilizado, né, os seus horários aí, nas suas agendas muito concorridas. Eu sei o trabalho que vocês devem ter para levar em consideração, para levar a editora nas costas. Acho que vai ficar claro ao longo da gravação, as pessoas vão ouvir que, apesar de vocês podem comentar, acho que vocês vão acabar comentando que vocês têm ajuda de outras pessoas, mas oficialmente a Relic é representada por vocês dois. Que outras pessoas fazem parte, vocês
vocês acabam pedindo ajuda, pagando uns serviços por fora, assim? Que pessoas, assim, fazem parte da Relic que fora vocês dois? Logo depois de Alisson e eu, a gente tem Anne, né, que é minha esposa. Hoje ela toma conta, ela é a diretora criativa do selo infantil Pedrinhas de Brilhante. A gente pode falar mais pra frente dos desdobramentos que a Relic teve, né, nesses 4 anos. Então ela é a próxima pessoa da Relic, assim, ela ajuda, ela colabora não só com a parte de ser a diretora criativa do selo, ela também é ilustradora e fotógrafa, então ela também já ilustrou algumas capas e ela é quem fica sempre um pouco à frente dessa parte das mídias sociais, tanto para tirar foto quanto para fazer vídeo, fazer algum conteúdo também. Junto com a gente tem também Sandra de Lima, que é uma amiga nossa, que a gente conheceu ela no início da Relic. Ela não trabalha para a Relic, mas ela é uma parceira muito presente, então quase todos os projetos que a gente tem, a gente inclui ela em alguma forma, em alguma função. Nós 4, a gente forma um grupo também no WhatsApp, para discutir muita coisa, para conversar, para rir, para fofocar. E depois de Sandra e Anne, a gente tem as pessoas que a gente chama para projetos pontuais, como os revisores. A gente tem Sara, Coutinho, que agora está até em São Paulo, mas a gente sempre conta com ela para questão de revisão e edição. A gente tem Ivan Nicolau Correia, que é daqui de Caruaru, e ele também está nessa parte de revisão. E a gente tem algumas pessoas que a gente chama para ilustração, por exemplo, como João, que fez a capa do Caruaru Mal Assombrado. Ele depois dessa capa, ele se tornou um parceiro nosso. A gente tem Paloma, que é uma ilustradora que a gente conhece. Tem mais pessoas, mas são mais essas que a gente seleciona por cada projeto. Tem a Carol também, né? Isso. E qual é a função de Carol? Carol, ela é a bibliotecária. Então, tudo que a gente precisa dessa questão de ficha catalográfica é Carol. Eu acabei... Ah, sim. Que Carol, ela também é daqui de Caruaru. Ela mora aqui em Caruaru. Então eu acabei esquecendo de Carol, uma gafe. Mas ela tá com a gente desde o início. Vamos então começar com aquela pergunta de praxe, né? Porque eu fiquei pensando, assim, pra quem não sabe, Alisson é meu amigo já há bastante tempo, a gente se conhece, eu sempre digo que ele é o meu melhor amigo, que eu conheço aqui em Caruaru, e quem já acompanha o Leitor Cabuloso há algum tempo, lembra que Alisson gravava os vídeos comigo, então quem quiser ir lá no YouTube vai ver o meu rostinho de Alisson, a gente fazia essa parceria na gravação dos vídeos, e aí eu me lembro, não sei exatamente quando, que Alisson me diz assim, cara, criei uma editora, ou vou criar uma editora. Essa questão do criar uma editora, pelo menos pra mim, vou me considerar um civil nesse sentido, tipo, sempre foi algo muito, caramba, que coisa grandiosa, como é que tu vai criar uma editora e tal. Então eu queria que vocês contassem a história de como foi que surgiu, de onde foi que surgiu, né? Ninguém acorda uma quinta-feira e diz, vou criar uma editora, nem levei uma topada e vou criar uma editora, então eu queria que vocês contassem a história de onde foi que veio a ideia de criar, quem dos dois que deu esse start assim, vou criar uma editora. E aí, quem foi? Então, eu acordei numa quinta-feira do nada e decidi criar uma editora. Mentira. Certo. Eu tenho uma história pré, eu acho que o lance foi basicamente assim. Quando eu e Silvana a gente escreve, eu esqueci de dizer que eu sou escritor, eu também escrevo. A gente participava de uns concursos que tinha aqui na cidade, né? Tem um bem famoso chamado Recorte de Caruaru, que teve 2 edições. Eu e Silvano conseguiu ser finalista nas 2. Silvano conseguiu ser terceiro colocado na edição 2017. E tinha uma promessa de publicação, né? Era feito pelo Instituto Histórico, com parceria de alguma outra coisa lá, que eu não esqueço, não sei se era Academia Caruaruense de Letras. E a gente ficou eufórico, né? A gente tá ali escrevendo, vai ser publicado, tal, nossos contos foram finalistas, a gente ficou todo empolgado, assim. E em 2015 não fomos publicados, né? Em 2017 é aquela velha promessa de lançar os 2 livros e não fomos publicados de novo, né? E a gente percebia que o lance literário estava muito enfraquecido, assim. A gente estava na cidade, via muita gente escrevendo e tal. Eu trocava figurinha com o Silvano, a gente sempre batia papo com o Silvano. E isso incomodava demais, assim, a gente. Eu digo, porra, velho, a gente tem tanta gente boa escrevendo. E a gente tinha Garanhuns aqui perto, que sempre foi uma inspiração pra gente, que tava acontecendo um movimento literário da porra lá, e ainda acontece, né? Os caras são finalistas de Jabuti, os caras conseguem ganhar prêmio Sesc. Nessa parceria que a editora nos trouxe o Mário Rodrigues, que é um cara que tá à frente da revista literária Claiô,
que é um cara magnífico, um escritor, assim, eu acho que é o melhor escritor contemporâneo de Pernambuco, é o Mário Rodrigues, que é lá de Garanhuns. Ganhou o Hermílio Borba Filho recentemente. Eu comecei a ver que lá tinha um movimento, eu falei, pô, uma cidade menor do que Caruaru, tem uma efervescência literária massa. E aí eu sentei assim numa quinta-feira, não sei se foi numa quinta, não lembro, mas eu sentei assim com o Silvano, eu falei, Silva, tô pensando, bora criar uma editora. E Silvano também disse que tinha essa mesma ideia, não foi? Silvano disse que sempre teve essa ideia, porque Silvano sempre trabalhou com essa questão de diagramação, né? Eu lembro do Silvano, ele vai contar que ele editava, ele diagramava uma revista na UFPE, que ele é formado em design pela UFPE, mas eu conheci Silvano através dos contos mesmo, ele escrevia para o Homo Literatus. Eu acho que ele chegou a publicar um e-book na época, e aí eu acompanhava o Silvano daí, aí eu descobri que Silvano era daqui, foi ao mesmo tempo que eu descobri que Lucien também era daí, ao mesmo tempo que eu conheci Lucien, eu conheci o Silva, né? E aí eu disse, pô, isso dá um caldo aí, né? E aí eu comecei a conversar com o Silva, trocando figurinhas de contos mesmo, a gente sempre trocava um conto ou outro, a gente fundou a editora e começou a conversar sobre ela, né? Como a gente ia fazer, porque a gente não tinha grana, a gente não tinha nada, a gente só tinha a vontade de ser publicado, a vontade de mexer alguma coisa. Tudo começou pela vontade, né? Pela indignação também, acho que pela revolta de não ser publicado, pela insatisfação de não ter aqueles livros prometidos a gente que não saíram. Tá, eu só queria criar um parênteses antes de passar pra Silva, que hora a gente tá chamando de Silva, hora a gente tá chamando de Silvano. Gente, que pra quem tá ouvindo o episódio, é a mesma pessoa, tá? É porque a gente conhece o Silva como Silvano, sendo que recentemente ele decidiu que ele já assinava, através dos trabalhos gráficos que ele fazia, o nome Silva, e agora ele resolveu unificar, e enfim, aí se a gente fosse ver essa oscilação, Silva, Silvano, é a mesma pessoa, tá? Mas é Silva, oficialmente é Silva. Sim, conta aí tua história, Silva. Esse é o momento que você pode dizer que ela está completamente errada, tá? Você pode dizer que não foi essa história que eu lembro, não. Mas assim, foi bem isso que ele falou mesmo, né? Um pouco antes da editora, a editora, a gente lança ela em 18 de maio de 2021, mas começou a conversar sobre a possibilidade de ter uma editora no início de 2021, que foi quando a pandemia deu uma caída, assim, parecia que tudo ia voltar ao normal já, e aí a gente com vontade de muita coisa, né, de viver, né, e aí eu acho que nenhuma das nossas conversas foi que nasceu essa ideia, né, de fazer uma editora. Eu sempre fui muito envolvido com vários projetos, sempre estou envolvido em algum projeto, ou de outra pessoa, ou que eu mesmo criei, e já fazia tempo que eu não tinha nada novo, eu estava trabalhando, na época eu ainda trabalhava CLT, e aí eu tava sem nenhum projeto, eu trabalhava e chegava em casa e ia viver, não tinha nada, eu não fazia nenhum hobby além dos desenhos e das artes digitais. Se eu não me engano, eu tava assistindo um podcast agora eu não lembro qual era a editora, que tava o editor falando sobre a editora, e eu fiquei com vontade, eu acho que era interessante ter uma editora, que a gente possibilitasse a publicação de quem tá perto, né? A nossa e de quem tá perto. E quando a gente decidiu que vamos colocar pra frente a ideia de uma editora, no começo era muito simples, como ele falou, né? A gente não tinha dinheiro, né? A gente não tem dinheiro para ter uma editora tradicional. Então, a ideia era que a gente lançaria e-book, porque como eu também sou designer, então eu saberia fazer o e-book e a gente ia usar a internet para divulgar. Então a gente não ia ter nenhum custo de tirar do bolso para imprimir, para pagar nada a mais, né? E a gente ia se virando por aqui mesmo, até porque a ideia era que fossem contos. Então não seriam romances, não seriam nada muito grande também, pela questão de revisão, tanto de tempo quanto de custo. E a gente começou assim, vamos fazer e-book, e a gente começou com antologias, né, com coletâneas, e a gente foi convidando quem a gente conhecia. Aí nasceu a primeira, que é a Nem Tudo Que Há No Mundo, que foi a Alisson que colocou o título, que batizou, né, a antologia. Eu vou abrir um parênteses antes. Eu vou falar como eu acho que é uma curiosidade que a gente sempre fala quando perguntam sobre a editora, que é de onde veio esse nome, né? A Relic, de onde é que veio esse nome. Tava na minha pauta aqui que vocês têm que explicar o nome. Porque eu confesso, não sei se é aqui em Caruaru, não sei se a Relic é um nome comum, mas dentro do meu vocabulário não era. Eu não minto não, eu tava fazendo a pauta e eu pensei, caraca, não vou passar vergonha, então preciso jogar, nem que seja no Google, e dar uma pesquisada no que significa. E eu achei vários significados, aí eu quero saber com que significado
significado, vocês toparam. Porque, por exemplo, eu achei desde... Antes de você dizer, qual o significado que você acha que Então, porque eu achei que um dos significados foi coisa grandiosa. E aí eu pensei, beleza, ele foi o primeiro que apareceu, coisa grandiosa, eu soquei. Aí depois apareceu como se fosse um antônimo disso, tipo, em vez de coisa grandiosa, um detalhe. Aí eu fiquei pensando, peraí, mas é algo grandioso ou é um detalhe? Aí eu me lembro que tinha uma outra nomenclatura de um caráter mais, dizendo que era um mineral, alguma coisa assim, de caráter científico. Então eu fiquei, ok, vamos deixar os responsáveis traduzirem pra gente, explicarem pra gente. Eu sou de Belo Jardim, que é aqui muito perto de Caruaru, é um pouco mais interior do que Caruaru, é uma cidade menor, e eu sempre ouvi na minha casa essa palavra, de vez em quando ela aparecia, a relíquia, é uma relíquia. Eu via as vizinhas conversando da minha casa, gente da família também, eu ouvia e eu sabia o que era, sabia o que queria dizer, mas não sabia exatamente o que era, não sabia dizer pra outra pessoa o que era a relíquia. Eu sou muito de ouvir e gravar muitas palavras. As palavras ficam muito comigo. A sonoridade, como as pessoas falam. E aí, quando a gente pensou em criar a editora, e a gente precisa de um nome. E aí, que nome, né? É muito difícil batizar. Pelo menos pra mim, batizar um projeto, um livro, é muito difícil. E aí eu lembrei dessa palavra, que tem uma história que foi, assim, tem uma historinha lá em casa, que foi quando essa palavra ficou gravada mesmo comigo, que foi lá pelos anos 2000, eu tinha uns 10 anos, e tava na época de seca, e a gente esperava o carro-pipa, de tempos em tempos ele passava, a gente pegava água na porta de casa, e pra mim, criança de 10 anos, era uma festa, porque a gente tinha trabalho para carregar os baldes, tudo, mas também se molhava e brincava na rua. E aí, nessa época, quando não antes de vir o carro-pipa, quando ele, no intervalo, né, do tempo que ele vinha, na minha casa, no jardim, tinha uma torneira que ficava sempre aberta com um balde embaixo. Porque na hora que chegasse a água da rua, a gente ia saber. Aí já ia correr para encher o que estava vazio, para armazenar água. E nessa tarde, ela estava fechada. E a minha mãe viu que estava fechada e foi abrir. E na hora que ela foi abrir, começou a cair um fio de água, bem pouquinho. Mas era só um fio de água. Mas ela entrou em casa falando assim, muito animada, ela falando: olha uma relíquia, chamando a gente para ir ver se a relíquia. E aí foi quando eu gravei isso pra mim e entendi que, pra mim, a relíquia tem um significado de uma coisa muito preciosa. Mesmo que seja pequena, mas uma coisa preciosa. Nas pesquisas que a gente fez lá no início da editora, veio a palavra coisa de muito valor. E aí a gente usa muito essas 3 palavras, né? Coisa de muito valor. E nas pesquisas eu entendi que ela tem a ver com isso, ela seria uma derivação da palavra relíquia, talvez uma forma nossa de falar essa palavra. Eu não costumo ouvir mais essa palavra. Escuto por causa da editora, mas é difícil ouvir alguém falar. E aí a gente disse, não, é só um nome forte, um nome nosso, né? Tem a ver com a nossa região, e a gente achou que seria bem original. Eu queria já partir para minha segunda pergunta, que é o seguinte: vocês acabaram falando um pouco aí, Alisson traz na história da própria formação da editora, que havia esse incômodo de vocês em relação comparando com o mercado, por exemplo, o mercado literário de Garanhuns, né? A vida literária de Garanhuns aqui deixava um pouco a desejar. E hoje, vários anos depois, vocês já criaram, vocês estavam falando de 2021 aí, então a gente tá em 2025, vamos lá, 5 anos de editora, e aí, como é que vocês enxergam hoje o mercado literário em Caruaru e fora de Caruaru? Como é que vocês veem hoje, assim, hoje do ponto de vista como editores, como donos de uma editora, como é que vocês veem o mercado literário dentro e fora de Caruaru? Cara, eu vou falar primeiro de Caruaru, né, que é onde a gente mais atua, assim. Eu acho que houveram mudanças, assim. Eu não tô dizendo que foi por conta da relíquia, mas coincidentemente parece que houve um despertar, assim, pós-pandemia, assim, ou durante a pandemia, porque começaram a se formar grupos de leituras aqui em Caruaru, cursos de escrita criativa, grupos de literários, né, como a Clandestinas, é um exemplo desse grupo. Tem outros, a literatura também tem Pele Preta, então começou a surgir um monte de grupos literários na cidade, que eu vou esquecer se eu for tentar citar de cabeça. E por esse nosso trabalho, né, que a gente publica, esse Nem Tudo Que Há no Mundo, que foi nossa primeira antologia, que a gente publicou em e-book, ela tradicionalmente ela sai no aniversário da Relíquia de Caruaru, que é 18 de maio, e a gente já tem 5, porque é uma por ano, né? Uhum. E a ideia é publicar escritores contemporâneos que estão escrevendo aqui na cidade,
poesias, crônicas, enfim, contos. E a gente conseguiu 127 a 129 escritores. 129. E a ideia é que essas pessoas, elas se leem, elas compartilham. Então, escritores descobrindo escritores. Então, acho que o que acontecia em Caruaru era coisas isoladas, assim, sabe? Eu acho que tem muita coisa acontecendo, mas eu até brinco com o Silva, quando se marca um evento literário em Caruaru, acontece 5 ao mesmo tempo. Ou é 8 ou é 80. Então, assim, eu acredito que começamos a mapear melhor, assim. Tiago Medeiros, que é um escritor aqui em Caruaru, ganhou o Hermílio Borba Filho, o primeiro caruaruense a ganhar o prêmio mais importante. Foi um parceiro no início da Relic da gente, e ele ganhou um prêmio literário, né? Importante para Caruaru, que só ficava para Garanhuns, porque é o prêmio Hermílio Borba Filho é um prêmio que premia por região, e o Agreste sempre ficava com Garanhuns, e a gente trouxe para cá, para Caruaru. E assim, começou a chegar um monte de gente. Sandra, com um trabalho impecável. Sandra voltou a Caruaru também quando a Relic foi criada. E Sandra já está com 2 livros publicados, está com um trabalho muito massa, clube de contos. Sandra tem um trabalho literário muito intenso aqui em Caruaru, na dramaturgia. Ganhou o prêmio Ariano Suassuna de dramaturgia. Então começou a ter uma efervescência assim, né? Eu ainda acho pouco, Luiz. Acho que ainda é muito pouco pela capacidade que Caruaru tem, né? Para quem não conhece Caruaru é a terra do Álvaro Lins, do maior crítico literário, um dos maiores críticos literários que tem no Brasil, né? Do Austrogélio da Ataíde, que passou 23 anos como presidente da Academia Brasileira de Letras. É uma cidade que sempre respirou literatura e cultura, né? E passou um bom tempo obsoleto, desde os anos 70, 80, que não se tinha muita coisa aqui em Caruaru, né? E eu estou muito assim, entusiasmado com o curso de comunicação social, por exemplo, que está saindo uma galera jovem com a vontade de escrever, fazer cinema, fazer cultura, fazer arte. Então, assim, eu tô muito animado com o momento literário da cidade. Acho que ainda está muito tímido, acho que ainda precisa se profissionalizar mais, precisa de mais diálogo, precisa de muita coisa, mas eu acho que já tem alguma coisa, né? E no Brasil, Luiz, assim, tenho esperança, assim, que a coisa tá melhor. Eu acho que a gente tá lendo mais, sabe? Apesar dos livros estar mais caros, apesar de... Sei lá, eu acho que a gente tá com bons nomes, assim, na literatura, sabe? No mercado editorial. Acho que tem muita editora independente fazendo trabalho, assim, esse trabalho regional. A gente conversa muito com editoras de Alagoas, de Paraíba. Então, assim, acho que esse trabalho de base que as editoras independentes estão fazendo, né? Se a gente olhar direitinho, os grandes nomes da literatura passaram por editoras independentes. A Aline Bey, né? Passou pela Nós. A Micheline Verusco passou pela Patuá. Então, assim, eu acredito que o Brasil tem esse trabalho muito interessante com as editoras independentes do Brasil todo, assim, com vontade de fazer, assim, né? No sacrifício. Claro que existe muitas gráficas travestis de editoras que acabam fazendo um trabalho um trabalho de enrolar pessoas. Isso acaba atrapalhando o trabalho sério de vários editores independentes que tem no país. Mas eu acredito que no Brasil, em geral, a gente tem esse trabalho muito interessante de base das editoras menores, pequenas, que são essenciais para fazer com que... Porque o Brasil é um país continental, né, cara? Precisa dessas pequenas editoras para que a coisa funcione, né? Para que a literatura local esteja viva, né? Então, fazia muito tempo que a gente não via nomes de outras editoras assim ganhando prêmios, né? Como a Patuá, por exemplo, ganhando Oceanos, ganhando Jabuti. E então eu tô muito esperançoso assim com esse mercado editorial, assim, sabe? Acho que tem muita coisa para mudar, tem coisa ainda. A coisa ainda fica muito no sul-sudeste. Aqui em Caruaru, eu já faz um tempo que chegou para mim esse conceito de bolha, né? Que são as bolhas. No caso que a gente tá falando aqui de literatura, são as bolhas literárias. E eu percebo muito como o Alisson falou, né? A gente tava muito isolado. Eu tava aqui, aí eu conheci ele por causa do concurso. E depois conheci outra pessoa que também estava em algum lugar, mas parecia que nada estava acontecendo, né, na questão de literatura. E aí, quando a gente inicia a Relic, tem uma amiga nossa, que é Clécia Pereira, é escritora também, professora, e ela, desde o início, que ela elogiou a iniciativa da criação da Relic, e ela identificou pela primeira vez que a Relic ela não vê não apenas como editora, mas também como um movimento literário. Eu gostei muito da forma que ela conseguiu enxergar a Relic, e eu acho que a partir disso que ela falou, eu tomei para a editora isso de também se comportar como um grande coletivo, como um movimento literário, e a partir daí a gente foi que essa antologia Nem Tudo Que Há no Mundo, ela ajuda muito, é a gente identificar aonde é que estão essas bolhas, para a gente juntar com elas. Inclusive teve uma moça que entrou em contato pelo Instagram essa semana,
Ela é daqui de Caruaru e ela tem um trabalho com literatura, de ler livros, falar sobre livros, e ela ainda não conhecia a Relíquia. E aí a gente pensa, eita, a gente acha que todo mundo já conhece, porque tá na internet. A gente acha que tá todo mundo falando, e uma moça aqui da cidade não sabia que tinha uma editora. Nem que essa editora existia, nem muito menos que era daqui da cidade. Mas eu acho que o trabalho das editoras independentes, elas têm se tornado cada vez mais importantes, tanto porque, se elas são editoras sérias, claro, porque elas possibilitam que as pessoas publiquem, ela se torna essa ponte, né, entre quem publica e quem lê, e principalmente ela apresenta para o mercado nomes que são novos, porque é uma cultura que acontece já há muito tempo, que as grandes editoras, por causa do custo, elas não costumam, eu enxergo dessa forma, elas não costumam apostar em nomes novos, a não ser que ganhe um concurso. Mas normalmente, como a Alisson falou, esses nomes grandes hoje, que são grandes e que são bons, vieram de editoras pequenas, foi a oportunidade que eles tiveram. E aí, quando uma editora maior, ela percebe que, além da qualidade, tem a questão comercial, que também é muito forte, tem um público que talvez já acompanha, que consome, aí elas levam para a gente fica feliz, né? Porque é um nome grande que cresce e tudo. O nosso papel como editora pequena também é esse de oxigenar o mercado. Vocês falaram aí um pouquinho sobre a percepção que vocês têm do cenário atual, e agora eu queria meio que voltar a falar um pouquinho da vida de vocês enquanto editores. Então, vamos lá, vocês estavam lá, decidiram em 2021 criar uma editora, e a editora Relíquia nasce. Aí eu queria saber quais são as vantagens e desvantagens, com base no que vocês falaram antes, sobre a questão do cenário cultural, a cena literária de Caruaru e fora de Caruaru. Quais são as vantagens e desvantagens de ter uma editora independente, né? Já que não tinha dinheiro, né? A Alisson não nasceu herdeiro. Eu acho que a principal vantagem é que não tem ninguém acima da gente que manda nada, assim, que tá esperando por nada. Assim, a gente não precisa obedecer a ninguém que vai dizer, não, eu não quero que vocês façam esse projeto, porque eu acho que é uma perda de tempo, de dinheiro, não vai dar em nada, eu não acredito nisso, não é o que eu... Tipo, se tem algum investidor, não é isso que eu acredito, ou então que vem com demanda que talvez não é o que a gente acredita, ou que a gente tem vontade. Eu acho que não ter ninguém acima, eu acho que é a principal vantagem. Porque a gente, quando tem uma ideia, eu divido com a Alisson, eu coloco no grupo, a gente discute, ele vem também com ideia, a gente pesa o que é importante, se dá para fazer agora, se não dá para fazer. Eu acho que a grande vantagem é essa, né? A gente é que decide o que a gente vai fazer. E a gente, nesse caminho, erra muito, acerta muito também, e vai aprendendo com esses erros e com esses acertos. Eu acho que a desvantagem que a gente tem, talvez não por ser uma editora pequena, mas essa questão talvez geográfica, é por isso que a gente pega tanto a questão de quem tá produzindo aqui, para ser lido também por aqui, e daqui sair para outros espaços, né? Mas eu acho que é mais a questão mais geográfica. Acho que a Alisson vai poder explicar melhor sobre isso. Essa questão da gente estar longe. A gente está no interior de Pernambuco, e a gente enxerga que aqui em Pernambuco, vou falar de Pernambuco, a gente enxerga que a gente é uma reta, né? O mapa é uma linha reta, então se a gente pensa do sertão tá numa ponta e o litoral tá na outra, a impressão que a gente tem é que, começando pelo sertão, ele olha para o agreste olha para a zona da mata olha para o litoral, e o litoral olha para fora, ou para além-mar, ou para os outros estados, principalmente para o sul-sudeste, né? A gente pega muito no pé de tentar virar a cabeça e todo mundo se olhar, para todo mundo um olhar para o outro. A gente chama a atenção de um, busca o outro. Eu acho que essa é o maior desafio da gente como editora pequena, é não ter, acho que recurso mesmo, que quando a gente lança um livro, a gente sabe que, por mais que ele seja bom,
por mais que ele seja bem trabalhado, até o material do objeto livro também sendo de alta qualidade, mas se a gente não consegue mostrar esse livro para a maior quantidade de pessoas, para a gente dizer que ele é bom, a gente acaba perdendo para quem tem essa condição de mostrar, de dizer assim, eu vou apostar, vou imprimir 5.000 exemplares e aí eu tenho como distribuir para várias editoras, que é uma questão também a distribuição, eu tenho como distribuir para várias editoras, tenho como dar livro para vários influenciadores que vão criar conteúdo na internet e vai parecer que esse é o livro do momento e você precisa ler esse livro, tem esse ponto também. E também a questão que se a gente não consegue hoje dizer assim, vamos pegar 50, 30 unidades e vamos distribuir para os principais nomes, a gente muito menos vai conseguir pagar para esses principais nomes para que eles façam um conteúdo sobre esse livro. Porque talvez um nome menor, ele faça essa troca. Eu recebo o livro, eu faço o conteúdo. Mas os nomes grandes, que influenciam mais, são vistos por mais pessoas, normalmente vai ter que pagar alguma coisa, que é o trabalho deles, né? E aí, como a gente não tem essa questão, essa questão de dinheiro mesmo para investir nessa parte de divulgação e distribuição, a gente lida com a internet, né? Que tá para todo mundo, mas a gente sabe que o algoritmo joga contra a gente também, tem isso, né? Hoje eles querem que a gente pague para um conteúdo ser promovido, isso também pesa. Mas principalmente a gente lida com a criatividade. Então, na escassez de recursos, a gente se vale da criatividade. Eu lembro muito de João Grilo, do Alto da Compadecida, né? Ele não tem recurso, mas ele, no caso, usa a criatividade de uma forma meio torta. Talvez muita gente não vai aprovar. A gente não usa dessa maneira meio torta, mas acho que essa criatividade dele em tentar encontrar o caminho que ele precisa para dar certo, o que ele precisa, a gente usa isso também, né? Usar a internet para fazer uma campanha que talvez tenha um ponto que ninguém pensou, e como não tem ninguém que manda na gente, a gente consegue ter mais essa liberdade criativa nas escolhas. Pra ser honesto, a gente sempre pensa coletivamente, não só eu e Silvano, mas a gente sempre ouve as pessoas, porque eu acho que é um trabalho muito coletivo fazer literário. Esse movimento literário, né? Acho que é um fazer coletivo, acho que não se faz literatura se isolando, né? A gente fala do coleguinha, a gente lê o coleguinha, a gente, sabe? Acho que esse trabalho coletivo é importante, assim. Eu acho que uma das grandes vantagens de ter uma editora, acho que é conhecer mais gente, sabe? Conhecer pessoas que tá fazendo a mesma coisa que você e você não se sente mais só, sabe? O ato solitário de escrever, ele passa a ser mais prazeroso, porque você sabe que não tá só. Isso é uma grande vantagem de se ter. A outra grande vantagem seria se publicar, né? Mas a gente não se publicou ainda, eu e Silvano. A gente criou querendo se publicar, mas eu acho que não deu e não tá dando, porque eu acho que a gente começa a olhar muito pros outros e acaba não tendo tempo para fazer os nossos trabalhos. Eu acho que isso é mais uma desvantagem, né? Acho que a desvantagem é essa, a gente não tem mais tempo para escrever como a gente gostaria de escrever. Eu acho que Silvano sente isso também. Silvano mais que eu, porque Silvano trabalha mais, né? Silvano é o designer, é capista, é diagramador, então Silvano tem mais funções do que todo mundo, do que qualquer pessoa aqui dentro da editora. Mas eu só queria acrescentar um ponto, assim, atrapalhando tua fala, que quando você fala, vocês não estão se publicando no sentido de romance, né? Porque... Não, claro. Não, eu só acharia interessante, porque no próximo programa, quando a gente começar a falar, vocês têm contos lá. E aí o povo vai dizer, eles disseram que não estão se publicando, e como é que, né? Enfim. Não, claro, o romance cool, a gente tem os contos da gente espalhados por algumas antologias, né? Mas um romance, uma coisa mais longa, uma coisa que... O Silvano tá com romance na metade, muito bom, inclusive. Há uns 3 anos aí que o Silvano tenta terminar um romance aí e não consegue, sabe? E é muito bom o romance de Silvano. O Silvano tem um tom muito engraçado, de humor, assim, tem uma coisa... É muito legal, é muito fluido o texto de Silvano. Mas Silvano empacou na metade e é o tempo, né? O cara não tá com tempo de se dedicar ao romance, por exemplo. Acho que é essa a desvantagem. Essa desvantagem que a gente fica um pouco mais sem tempo. Tem essa questão do compromisso. A gente passa a encarar a coisa com mais técnica e racionalidade. Talvez a gente perde aquele olhar mais romântico, sabe, da coisa, assim. É um meu termo ali entre a vantagem e a desvantagem, porque é bom também ter essa noção de como as coisas funcionam por trás das coisas. Só volta naquele papo do que tu falou, essa tua última fala, Lucien, sobre
essa questão de como se observa, né? Como somos observados pelos outros lugares, como nós observamos. É mais ou menos isso. A gente tá pertinho de Recife, por exemplo, a 132 quilômetros do Recife. E é difícil dialogar com o Recife. Cara, como é difícil. O Recife tá tão pertinho. Parece que na literatura, geograficamente, Recife tá mais próximo de São Paulo. Caraca, mas peraí. Agora eu fiquei curioso. Você tem que me explicar, contextualizar. Por quê? Tipo, o que é que, quando você diz assim, é difícil dialogar com Recife, do que você tá falando exatamente? Você acabou de dizer que é mais fácil dialogar com São Paulo. Então, o que exatamente é fácil e o que exatamente é difícil? Não, eu tô falando Recife parece ser mais próximo de São Paulo. Não, sim. Tá. Mas quando você fala dialogar, literariamente, mas em que sentido exatamente, assim? Em vários sentidos, por exemplo, as coisas que acontecem, os movimentos literários que existem no Recife, bienais, sarau de poesias, enfim, os escritores de lá, não todos, tá? Pelo amor de Deus, porque tem muita gente que é parceiro da gente, eu já chego lá, mas parece que não consegue enxergar o interior, sabe? O interior parece que é um... Entendi. Não existe. É nesse sentido, o interior não existe. Mas Lirinha já falava isso na música. Lirinha, que é o vocalista de uma banda chamada Cordel do Fogo Encantado, que é de uma cidade aqui próxima, né, que é do Sertão, próximo do Agreste, a primeira cidade do Sertão, é chamado do Portal do Sertão, que é Arco Verde. Ele chamava isso de interlúdio, né, que é tipo assim, a gente sabe tudo o que acontece no Recife, até pelos jornais de Recife, chega muito aqui e tal, mas eles não sabem nada do que acontece no interior. Inventei uma palavra para falar sobre esse meu lugar de origem, que é Interlândia. Vem de uma palavra em inglês que eu vi, Interland, que é lugar longe dos portos. Quando eu morava em Arco Verde, eu recebia muitas notícias do movimento Mangue, conhecia todos pelos jornais, pelas fotos, E esses jornais chegavam em Arco Verde, jornais da capital, né, da metrópole. E nós não conseguíamos mandar a mensagem de volta. Não existia as duas vias, era só recebíamos as mensagens. E eu achei que era uma característica, na época inocente demais, achei que era uma característica do meu estado. Depois, viajando, percebi que era uma característica mundial, né? Ser voltado de costas para o seu interior, né? Está aberto para as metrópoles, olhando para as outras metrópoles maiores e sem comunicação com esse interior. E é louco isso, porque realmente a gente tem o Suplemento Pernambuco, tem que é muito conhecido no Brasil todo, lá no Recife, tem a revista Continente também, e assim, silêncio total sobre o interior, sabe? Parece que o interior não existe, com ressalvas de algumas pessoas que furaram a bolha que não moram mais aqui. Como Marcelino Freire, a Micheline Verunski, que também é de Arco Verde, pessoas assim, ou pessoas que saíram daqui para outro lugar, né? Que tiveram que furar a bolha, né? Então, assim, mas isso está mudando, tá mudando por vários motivos, Luiz. Está mudando porque eu acho que todo barulho é ouvido de alguma forma. Eu acho que a gente publicou já Gente de Recife. A gente está com premiação chamada Marca e Arrebenta, que é um concurso de contos para premiar romancistas de Pernambuco. E a gente já publicou 2 pessoas de Recife, né? A Márcia e o Rafael Sete Estrelas. Não, e o Walter Costa, que ganhou agora o desse ano e está em pré-venda, inclusive. Acho que o Silvano fala melhor do que eu. Então, assim, a gente já está conseguindo dialogar melhor com o Recife, tá? Eu tô conseguindo ter esse diálogo melhor com o pessoal do Recife. O pessoal de Garanhuns sempre foram pessoas que foram parceiros desde o primeiro momento, assim. O pessoal aqui do Agreste mesmo. O pessoal do Sertão também tem um diálogo melhor. Mas, assim, com o Recife sempre foi uma dificuldade de entrar ali, de conversar, de dialogar. Agora, o mais irônico disso tudo, se a gente for olhar os cânones literários dentro de Pernambuco, a gente vê muita gente saindo do interior, né? A gente fala, por exemplo, Osman Lins, que para mim é um dos maiores romancistas desse país. Todo Avalovar, é de Vitória de Santo Antão. Se a gente olha, Gilvan Lemos, que é de uma cidade aqui, de São Bento do Una.
um escritor sensacional, sim, também conhecido no Brasil todo. Hoje um pouco menos, mas já foi muito mais conhecido, publicado pela Associação Brasileira. Edson Bento do Uno, o próprio José Condé, que é de Caruaru, Álvaro Lins, que é um escritor que é de Caruaru. Então a gente começa a ver que muita gente aqui do interior tiveram que ir para fora, tiveram que ir para o Rio de Janeiro ou para o Recife. É como Raimundo Carreira é muito criticado por não ter saído do Recife, né? Porque você não vai para São Paulo, Raimundo bateu o pé e disse, não, vou ficar aqui, eu quero viver aqui. E não criticando quem sai, pelo amor de Deus, eu acho que essas pessoas foram para lá, abriram caminhos para cá, né? Porque o próprio Marcelino Freire não se cansa de falar dos escritores daqui, né? Então ele abriu caminhos, né? Mas eu tô falando nessa questão da comunicação mesmo. É uma comunicação que eu acho que não é proposital, eu acho que é um lance mais de direcionamento de olhar, assim, sabe? Eles estão muito preocupados, porque eu acho que o Recife sente isso em relação a São Paulo, tá? Eu acho que o que a gente sente, o que o Caruaru sente em relação a Recife sente em relação a São Paulo. Essa questão de São Paulo não olhar para Recife. São Paulo tá olhando para outro lugar, para, sei lá, para fora do país, por exemplo. Ou São Paulo olha para o Rio, para Minas, assim, fica ali no Sudeste mesmo. E é engraçado que uma vez, eu conversando sobre um papo mais ou menos assim com uma amiga minha, que é de uma cidadezinha aqui, e ela disse assim, cara, eu percebo que vocês não olham pra gente. Tem coisa acontecendo aqui também. Eu digo, porra. Então, Caruaru, que é uma cidade, a cidade mais importante do interior de Pernambuco, né? É uma cidade com quase 400 mil habitantes. Acho que já passou de 400 mil habitantes. Também não olha pra cidadezinha pequena, cidadezinha ao redor. E eu comecei a entender, caramba, então, o que eu critico eu também faço, tá? Eu comecei a tentar observar melhor as coisas que estão acontecendo até do nosso lado, assim, sabe? A gente tá muito preocupado com uma coisa maior e a gente às vezes acaba esquecendo o que tá do lado, o coleguinha que tá do lado. Por isso que eu acho que a Relíquia me fez enxergar um pouco mais isso, sabe? Cara, minha avó escrevia, pô, não sabia. E ela tem uns escritos guardados, sabe? Às vezes a coisa tá na tua casa, assim, sabe? Cara, sensacional. Eu só queria aproveitar que vocês deram uma deixa e a gente começar a falar um pouco da primeira coletânea, né, que vocês produziram, que é a Nem Tudo Que Há no Mundo. O Silva falou lá no começo que foi o Alisson que deu a ideia dessa coletânea. E eu queria saber várias informações. Então, eu queria... vocês já falaram também que já tem 5 volumes, porque vocês estão publicando uma por ano. Então, vamos primeiro contar a história. Por que vocês resolveram começar por essa coletânea? Qual foi a ideia dela a priori e o que ela é hoje? Perto do que vocês pensaram lá, perto do que Alisson pensou quando deu o nome, do que ela era para o que ela é hoje. Quando a gente iniciou a editora, a gente precisava de uma publicação para começar. E aí a gente pensou que seria muito interessante se fosse uma publicação coletiva, que de uma vez só a gente mostrasse várias pessoas que estão escrevendo aqui, que estavam e estão ainda escrevendo aqui em Caruaru, mas ao mesmo tempo a gente usaria a força dessas pessoas para divulgar o nome da editora. Era uma troca. A gente divulga vocês, todo mundo junto no lançamento da editora, e em troca, eles nas redes sociais, nos grupos, né, de amigos, da família, eles divulgariam que existe uma editora, que eles estão com um texto e um livro. A gente pensou isso, então vamos convidar quem a gente conhece, quem estava dentro da nossa bolha, que era pequena. Então a gente convida essas pessoas, pede quem tem uma poesia, quem tem uma crônica, um conto que não seja muito grande. Eu entrei com um conto, o Alisson também, foram 20 ao todo. E aí a gente lançou. Antes de lançar, a gente precisava de um nome. E aí, por causa da música A Feira de Caruaru, né, nem de tudo que há no mundo tem aqui na Feira de Caruaru, que Luiz Gonzaga canta, a gente pensou, seria um bom título, mas tinha um poema dentro do livro que tinha esse título, De Tudo Que Há no Mundo. E a gente não usa, porque já está dentro de um poema, vai parecer que o poema é o centro do livro, e que não é a coletânea, né, em si. Eu acho que foi uma homenagem a... Primeiramente, eu acho que é uma ironia, assim, a provocação, né? A esse lance de tudo que há no mundo tem aqui, tipo, nem tudo, ó, nem tudo.
no primeiro título, a capa tem uma historinha, as capas contam histórias desse livro, tá? Cada capa é uma evolução, o Silvano vai contar melhor. Mas assim, eu acho que tem um fone na capa que é de grito, né? De gritar, de ser ouvido. Então, nem tudo que é no mundo é meio que uma crítica, assim, tipo, pô, tem gente aqui escrevendo, sabe? E isso faz referência a uma música do Carlos Fernando, que é um compositor caruaruense, né? Que é responsável por salvar o frevo, assim, de Recife, nos anos 80, né? Inseriu o movimento elétrico, Asas da América, enfim. Um cara que infelizmente faleceu há pouco tempo. E tem uma música que Geraldo Azevedo gravou que ele cita isso, Nem Tudo Que Há no Mundo, né? Que é uma música gravada por Geraldo Azevedo. E esse título ecoou assim na minha mente. Eu falei, porra, então ele serve como ironia, ele faz referência a Caruaru, ele homenageia Carlos Fernando, assim, que é pra mim um dos maiores compositores daqui da região. Eu falei, pô, então esse é o título. Tem muito de Caruaru e tem essa autoironia do título, né? Porque eu sempre gostei de títulos autoirônicos, assim. Então, ao mesmo tempo que ele homenageia, ele tá dando algum recado, assim, né? Por isso que eu gostei, a gente colocou esse título. E foi isso, acho que não teve diferença, foi lançado dia 18 de maio, né? Nasceu junto com a editora, em e-book, hoje ele é físico, e foi uma repercussão legal nesse primeiro livro, assim, sabe? Esse primeiro livro, quando a gente lançou em e-book, a gente não esperava que teria uma repercussão massa, assim. Esse livro levou a gente a ter uma experiência muito louca, assim, que foi o nosso segundo e-book, que ele não tem livro físico ainda, que é o Nós Que Aqui Estamos, Nordeste. A ideia é que ele passeasse por todas as regiões do país, porque foi ideia de Tiago Medeiros. Ele chamou 4 poetas de cada estado, priorizando o interior, chamava um da capital e 3 do interior, priorizando mulheres. Caramba, foi uma coletânea, assim, que furou nossa bolha, assim, nosso segundo livro furou a bolha, a gente saiu no jornal no Rascunho de Curitiba, no jornal de Paraíba. Foi uma coisa surreal, assim, foi um livro que foi pirateado no Antigo Ler Livros e... Você achou legal? Ok. Claro, porque a gente... As pessoas que... Não, peraí, calma. Peraí, calma. As pessoas que são contra o pirateamento dos livros, nessa hora estão batendo palmas de pé pra você, entendeu? Tipo, e queimando sua fotinha. Eu vou explicar, esse livro foi distribuído gratuitamente, assim, ele foi gratuito, assim. Tá. Então a ideia era que ele alcançasse o maior número de pessoas, tá ligado? Tinha um manifesto, assim, escrito por Tiago, e o manifesto tinha a ver com esse papo, né, de nós não somos escritores regionais, somos escritores contemporâneos, assim, da literatura contemporânea. O prefácio dele tá excelente, assim, fala muito sobre isso e direcionou muito o nosso trabalho que a gente quer fazer, sabe? Não se enxergar como algo regional e de cenário, assim, sabe? Que escrever sobre aqui é cactus, chão rachado, né? Boi magrinho passando fome, tipo assim. E isso furou nossa bolha. O Thiago foi finalista do Juca Patos, assim, prêmio intelectual do ano. Ele acredita muito por conta desse trabalho, porque ele não tinha nenhum trabalho feito nesse momento. E o que levou a nossa terceira antologia. Isso tudo dentro de um ano, tá, Luiz? Dentro de um semestre, inclusive. Que foi que eu acho a capa mais bonita que é da gente, que é a capa de Silvana. Silvana é um dos maiores capistas que eu conheço. E não é porque é meu amigo e faz parte da minha editora, não. Mas Silvana tem uma delicadeza, um olhar para fazer capas incrível, assim. Que é o Nordeste Aqui Dentro. Que foi um pessoal de fora, os nordestinos de fora. Uhum. Inclusive 15 mulheres e um homem apenas, isso foi legal. Não foi proposital, foi tipo coincidência. Mulheres de fora do Brasil, nordestinas, que publicaram esse e-book com a gente, tá ligado? Que escrevem lá fora. Tem gente da Suíça, dos Estados Unidos, eu acho que da Tchecoslováquia. Eu não lembro os outros países, mas tinha da Holanda, eu não lembro. Mas foi bem legal, assim. São nordestinas morando em outro país e foi um e-book também. Esse livro ainda não saiu físico, mas a gente tem plano também futuramente lançar, né? Esse foi o primeiro ano da Relíquia, acredito que foi Mas esse. então, aproveitando, eu queria saber uma coisa. Antes de Silva retomar a palavra e comentar alguma coisa sobre alguma dessas coletâneas de vocês, eu já queria perguntar, assim, o que vocês sentiram de dificuldade, por exemplo, na primeira vez que vocês publicaram o Nem Tudo Que Há no Mundo, em comparação com a última obra que vocês estão trabalhando? Tipo, o que mudou para vocês? Que, por exemplo, vocês dizer assim, não, a gente fez isso naquela época, mas hoje a gente aprendeu de tal jeito e hoje a gente não faz mais daquele jeito. Tipo, o que foi que mudou nesse perfil de vocês e que vocês
vou chamar de erro, mas não precisa se considerar um erro, assim, uma coisa muito grave, mas o que vocês erraram lá que hoje vocês falam, não, hoje a gente faz desse jeito, a gente jamais faria daquele jeito lá? Por exemplo, uma coisa muito besta, assim, mas é uma evolução nossa, de só fazer lançamento quando a gente tiver com o livro na mão. A gente já viu, a gente nunca aconteceu isso com a gente, mas já no começo quase aconteceu várias vezes, assim, da gente não tá com o livro na mão, né? O livro vai chegar ainda e a pessoa vai lançar um livro, vai lançar, já tem um evento tudo pronto, contratou banda, puta que pariu, e o livro não, e o livro chegar assim em cima da hora. Hoje não, hoje a gente já sabe, já tem esse tempo de quando o livro vai chegar, como lançar, como vai lançar. Isso é um detalhe besta, assim, de organização. Mas eu acho que o que mais melhorou foi o senso crítico, assim, sabe? Hoje eu acho que a gente tem um trabalho mais crítico na nossa publicação, sabe? A gente escolhe melhor os títulos, a gente consegue direcionar melhor esse trabalho aqui é para isso. Hoje a gente tem um selo, né, que é o Alumiar. Então a gente decide, pô, se tem mais a cara da Alumiar, se é mais a cara da Relic. O público-alvo disso aqui, a gente começou a aprender, assim, sabe? Essa questão de revisar, tá? A gente começou a entender que um revisor revisa melhor textos assim. Isso foi tudo aprendizado, Luiz. Acho que da primeira obra para a segunda a gente tinha uma coisa mais amadora, assim. A gente fez muito no oba-oba e ficou bom, assim. A gente foi no susto e acertou. Mas hoje a gente tem um carinho pelos detalhes. A gente preza muito pelos detalhes. Por exemplo, o Silvano mesmo, com a questão de cor, de capa. Quando o Silvano pega a boneca, eu vejo a mesma coisa, mas o Silvano consegue ver um detalhe de uma cor, não sei de que ele tem que mudar e eu não consigo ver, mas ele vê, porque isso é a função dele. Então, hoje a gente tá muito mais cuidadoso, assim, sabe? Que a gente aprende, tudo que aconteceu nesses 4 anos, a gente começou a aprender a olhar a coisa com mais cuidado, assim, e direcionar melhor, sabe? Hoje a gente... Quando a gente lançou o Nem Tudo Que Há no Mundo 1, a gente nem sabia o que ia fazer depois. A gente nem sabia qual era o nosso próximo passo. Hoje, eu e Silvana, a gente senta, sabe o nosso próximo passo. A gente sabe até onde a gente pode ir, a gente sabe onde pode investir. Toda vez que tem um projeto novo, a gente não vai com o oba-oba, a gente discute. Então, acho que a gente aprendeu a ser mais racional dentro do mercado, a direcionar o mercado, a fazer a coisa com menos erro possível. Erros vão existir e a gente sempre vai aprender com eles. Mas eu acho que a gente tá mais maduro nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente... Beleza, a gente essa parada é séria. É o nosso trabalho, então... Eu acho que o primeiro ponto que eu percebo tem muito a ver com o que tu falou também. Na primeira antologia, né? Nem Tudo Que Há no Mundo 1, a gente era muito inocente, né? Pelo menos eu falo por mim. Eu imaginei como o Alisson falou, a gente não sabia o que ia fazer depois. A gente sabia que tinha depois ia ver o que era que ia fazer. Mas na minha cabeça eu imaginei tudo muito perfeito. A gente vai lançar... e vai todo mundo ler, e vai todo mundo gostar, e principalmente vai todo mundo se unir. E aí vieram as outras antologias, e a gente percebe que as pessoas elas vão tomando seus próprios caminhos, né? Ninguém brigou, ninguém discutiu com ninguém rompeu nada assim. Mas a gente entende que tem gente que fica com a gente, Sim. Tem gente que segue. E continua um contato, continua... Até porque se a gente conseguisse manter todo mundo que já passou por a gente... Vocês não iam ter, como é que se diz? Vocês não iam ter uma coletânea, vocês iam ter uma enciclopédia, né? O autor com a letra A, o autor com a letra B, o autor com a letra C, né? Exatamente. Quando a gente iniciou com essa antologia, que era coletiva, hoje o livro que a gente está trabalhando é o que venceu o prêmio Marca Arrebenta desse ano, que é o Amor Como Vai Ser Amanhã. É o nome do livro. E aí ele é um livro solo, a gente trabalha ele diferente, e a gente sabe o que é que a gente precisa para que ele exista como objeto também, né? Ele já existe como escrita, já venceu o prêmio, mas a gente tá com o pé no chão, a gente perdeu um pouco daquela ilusão que a gente tinha no começo, que a gente imaginava como era uma editora, a gente imaginava como era que tudo funcionava, e agora sabe como é que funciona melhor pra gente, e como é que a gente quer que funcione, também tem isso, a gente direcionar para onde a gente acha que deve, o que a gente já viu que funcionou, e o que a gente precisa trazer de novo para alcançar outras coisas.
Uma coisa que eu queria aproveitar, já que a gente tá falando tanto, vocês falaram aí sobre a coletânea, acabaram nomeando outras coisas que vocês trabalham, verificando o perfil de vocês lá no Instagram. Alisson é meu amigo, eu já comentei, então a gente acaba conversando sobre muitas coisas, e aí ele começou a me falar sobre alguns projetos que vocês têm, que eu já fico pensando, sou muito sincero, eu já acho todo o trabalho que vocês têm já hercúleo, assim, de tudo que vocês estão falando, eu sempre fico pensando, caraca, quanta coisa se faz, por mais que vocês tenham ajuda, mas as coisas partem de vocês, né? Então, eu fico pensando em por que procurar sarna pra se coçar, né? Por que vocês vão criar mais coisa dentro disso? Então, eu queria que vocês falassem de alguns projetos que eu já sei e anotei algumas coisas que vocês falaram no começo da entrevista. Então, bora lá. Alisson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto da Alumiar Livros. O que é a Alumiar Livros? Por que vocês criaram? Mais uma vez, por que vocês estão procurando sarna pra se coçar, entendeu? Tipo, por que não ficar só com a Relic? Eu acho que quando a Relic foi criada, a gente tem isso até na missão da editora, né? Que é, tipo, publicar gente daqui, da região e do Nordeste e tal, essa coisa toda. Só que a gente começou a chegar gente de fora, até pela antologia que a gente publicou, a segunda, que foram gente de outros lugares do Nordeste, assim, e a gente conseguiu chegar em outras pessoas de outras regiões, querendo publicar, né? A gente tem publicação de gente do Rio, gente de fora também, da Suíça e tal. E aí a gente decidiu criar a Alumiar para abranger todo o Brasil, assim, sabe? A Alumiar é uma coisa mais livre, assim, nesse sentido, assim. Tanto é que a Alumiar conseguiu, a Relíquia é mais antiga do que a Alumiar acho que nasce em dezembro de 22, acho que 22. E a Alumiar tem muito mais livros do que a Relíquia, sabe? Mas a Alumiar, eu lembro que você estava me explicando uma vez que a Alumiar porque não sei se está ficando claro para quem está ouvindo. A Alumiar é um selo que vocês têm, Sim. Que publica autores, mas é a iniciativa do próprio autor procurar vocês e querer publicar, correto? O autor, ele assume os custos dessa produção, diferente da Relíquia. Então, por isso que a Relíquia ela tem menos obras, que a Relíquia é uma ideia de vocês, que a Relíquia ela tem que, as produções da Relíquia ela tem que se pagar. É basicamente isso, mas dentro da Alumiar existem lógicas de publicações diferentes. Tá, traduz então as lógicas de publicação, porque se eu não entendi, quem tá ouvindo também não entendeu, acredito. Na maioria das vezes é o autor que se paga para publicar, mas tem projetos por editais, que o fulano vence a editar. Certos editais, tem projeto ok. Que, não sei se o Silvano tá fazendo isso ainda, que é meio a meio, né? Que fica meio editora, meio Alumiar. Então, assim, depende... É mais ou menos isso, Luiz. A gente tem que, porque, pô, é toda uma pesquisa para saber se a pessoa tem público, para saber qual é o público-alvo da pessoa, se vai funcionar uma pré-venda, se vai funcionar... Isso é importante, não é só chegar e pegar e dizer assim, teu texto é bom, vamos publicar. A gente tem que analisar o mercado, tá ligado? Ver como é que funciona, como é a forma de publicação. Essa questão da tiragem, tem a noção, é muito complicado, assim, de dizer, pô, é uma tiragem de quanto? De 200, de 300, assim, tipo, é toda uma análise que se faz, análise de publicação. Então, assim, a Alumiar não é uma editora que publica quem quiser, sabe? Você vai mandar a original, vai publicar. Não, a Alumiar também tem critérios de publicação. A gente vai publicar coisas que a gente acredita também, tá? Certo. Mas existem formas, cada coisa é específica, assim, né? E é por isso que existe essa conversa com a editora, para saber se combina com o nosso perfil, se combina com o perfil da editora. Se não combina, a gente já rejeitou trabalhos que não combinavam com a gente. Tipo, livro de autoajuda, assim, tipo, não faz sentido publicar, porque é uma coisa que a gente não faz. Mas eu acho que isso aí é natural, que esses projetos nasçam, né? Por exemplo, no começo da Relíquia, a gente tinha um projeto chamado Caruaru Novas Letras, que eram eventos literários que aconteciam na cidade. Houve o Sarau, Nem Tudo Que Há no Mundo. O Silvano criou, junto com a Aline da Academia de Cordel, Literatura de Cordel, de Caruaru, o Leia Cordel, que é um primeiro clube de literatura de cordel, não sei se da região de Caruaru, que discute cordel clássico, cordel contemporâneo, que tem uma reunião todo mensal, assim, e já foi para Bienal, já foi para... Então, assim, é natural que as coisas comecem a acontecer, sabe? Que os projetos comecem a nascer, né? Tem o Pedrinhas de Brilhantes, que é um selo infantil, que a Anne tá à frente como diretora criativa e tal. Então, é natural que as coisas comecem a florescer, não é buscar sarna, acho que é um caminho natural, que a gente começar só
fica nessa coisa pragmática, né, de pegar um livro e publicar, pegar outro livro e publicar, pegar... Acho que cansa, acho que a gente precisa também desses... Se a gente se vê também como um movimento literário, então é importante que se tenha esses projetos. É cansativo, é pra porra, assim, tal. Se inscrever em editais, tá editando livros, tá diagramando. Quem diga Silvano, que faz muita coisa, porque Silvano é o homem da mil utilidades na editora. Então, assim, você começa a ver que realmente é procurar sarna para se coçar. Mas sem isso, acho que não é uma parte da engrenagem que faz com que a coisa ande, né? E assim, mas ficou claro a Lumiar? Você entendeu o que é a Lumiar, senhor? Ficou. Agora ficou claro. Agora ficou claro. Eu queria aproveitar que você... confundem mesmo. Assim. Pode continuar. Parece que a Lumiar é uma coisa menor, mas não tem nada a ver. Eu acredito que a Lumiar... Eu disse até a Silvana, a Lumiar vai ter mais livros publicados, vai ter mais gente do que a Relíquia. Isso é que está acontecendo hoje. Teve uma parte do que Alisson falou que eu acho que esses projetos eles fazem parte da engrenagem que faz a Relíquia ser o que ela é hoje, né? São os braços, como a gente chama. Eu gosto de imaginar a Relíquia como um guarda-chuva e embaixo dela tem várias coisas que ela cobre. Então, o selo Alumiar é uma delas, o selo infantil Pedrinhas de Brilhante é outra coisa, são 2 selos, né? E a gente tem o Leia Cordel como a terceira ponta, a terceira coisa que está debaixo desse guarda-chuva. O Leia Cordel nasceu em 2022, um pouco antes da Lumiar, e ele nasceu desse contato que a gente teve com o pessoal do cordel, da literatura de cordel, que aqui em Caruaru tem uma academia, é muito forte essa cultura da literatura de cordel aqui em Caruaru, ainda vende na feira os cordéis. Nesse contato surgiu a ideia, conversando junto com a Aline, surgiu a ideia de fazer um clube de leitura exclusivo para cordel. Então a ideia era que a gente escolhesse um cordel todo mês, a gente lia antes e chegava lá para conversar. Isso foi em setembro de 2022, de lá para cá ele se transformou, só que ele ainda continua sendo o clube de leitura. O ano passado a gente teve uma temporada de fazer lives na internet. Toda semana, durante 5, 6 meses, a gente conversava com um cordelista, não só da região, mas do Brasil inteiro. Então ajudou a espalhar o nome do Leia Cordel também. E a ideia é que o Leia Cordel também... hoje ele é o clube de leitura associado com a Relíquia, mas ele também é também é um selo para publicar cordel. Ainda não tem nada publicado, mas já está se movimentando para isso. E fala um pouquinho, então, sobre a experiência que Alisson falou, que você chegou até ir para a Bienal, no caso a Bienal de Pernambuco, foi? Foi. Como é que foi? Tipo, como é que foi o convite? Como é que você chegou lá? Porque eu acho importante, porque a gente tava falando de bolhas, e eu acho a Bienal uma bolhinha, sabe? Você percebeu certo. Na verdade, não teve um convite pra gente. Isso foi em 2023, na Bienal de 2023. E existe um link que eles colocam sempre que vai ter Bienal para você inscrever a atividade. E a gente inscreveu um lançamento de livro. Eu acho que o lançamento do livro que venceu o primeiro Marca Arrebenta em 2023, e a gente inscreveu o Leia Cordel. Foi selecionado o Leia Cordel. Então eles abrem o espaço para você e apresentar, no nosso caso era para apresentar o projeto. Então a gente saiu daqui de Caruaru no dia que ia ser, a gente encheu uma van, com gente que quis ir, foi para lá, apresentou o Leia Cordel, falou sobre ele, a gente levou os cordelistas que estão no Leia Cordel, que fazem parte, eles declamaram lá, a gente teve o nosso momento, tirou foto, fez tudo, aproveitou e apresentou mesmo, né? Serviu pra gente dizer que em Caruaru tinha um clube de leitura de cordel, que tinha acabado de completar 1 ano. Então, como você falou, não teve um convite, né? A gente não foi convidado, nada, mas a gente se inscreveu para ir mostrar o projeto lá. Não, mas eu entendo que, tipo assim, são poucos eventos literários, são poucas coisas que acontecem. E novamente, às vezes eu sinto que se dá brecha pra todo mundo, ao mesmo tempo não deixa de ser algo comercial, entendeu? A Bienal, sabe? Então, eles têm que tentar alinhar as duas coisas. Tipo, eles têm que tentar dar voz pras pessoas que são próximas, mas não pode abrir pra todo mundo porque não tem espaço. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão comercial que, né, tem que se pagar o evento. Enfim, então, tem muito... Eu sei
que é delicado, sabe? Quando a gente tá de fora, a gente fica meio birrento. Ninguém olha pra mim, me ignoraram, não sei o que. Mas quando você observa por um certo prisma, você entende algumas decisões, sabe? Você pode não concordar, mas você entende as decisões que são tomadas, sabe? Sim, eu vejo dessa forma também, né? Inclusive, você falou dessa questão do comercial, é um ponto importante dentro da Relic também, né? A gente não pensava isso quando a gente começou a editora, mas hoje, quando a gente decide publicar alguém, a questão comercial também é observada. Por mais que, tipo, não só a qualidade, claro, mas a questão comercial também, a gente tenta ver se aquele autor, aquela autora, ele tem o mínimo que a gente precisa para poder apostar. Então, e se não tem, de que forma é que a gente faz? Se a gente, a gente quer muito esse autor, a gente acredita, a gente já fez esse tipo de projeto de acreditar mesmo e lançar mesmo acreditando. Mas hoje, dentro da editora, a gente vê que não é só a vontade que a gente tem, como você falou, de abrir para todo mundo, a vontade que a gente tem de abrir essa oportunidade de publicar livro de todo mundo que a gente conhece, que sabe que é bom, que tem vontade, que tem sonho. Hoje a gente tenta equilibrar, acho que equilibrar é a palavra certa dentro da Relic, a gente tem que equilibrar, porque a gente sabe que nem só de sonho, nem só de boa vontade, se a gente fosse se guiar só por isso, talvez a gente não tivesse aqui hoje, né? É uma coisa interna, né, que aconteceu dentro da Relic, a gente não fala para ninguém, mas na metade da editora por ali, a gente chegou em uma situação bem, bem decisiva. Se a editora segue ou se a editora não segue, ou de que forma ela vai seguir. Foi quando eu fui demitido do meu emprego, e hoje eu trabalho só na Relic. Então, mas na época eu tinha acabado de sair do meu emprego, e aí a gente precisava, eu precisava que a Relic me pagasse pelo trabalho que eu fazia, né? Uhum. Que até então a gente fazia como hobby, como a gente dava o nosso trabalho porque a gente acreditava e acredita nisso. Lá pela metade, há uns 2 anos, a gente vai continuar, a gente vai seguir de alguma forma, mas eu preciso receber pelos serviços, né? A gente teve essa questão de ajuste, foi o que fez a gente ver também essa questão de como a questão comercial é importante, porque a Relic, além de um sonho, além de um coletivo, ela também é uma empresa, mesmo pequena, mesmo independente, então essa parte também é importante pra gente. Então eu queria que vocês falassem também sobre esse prêmio que vocês criaram, né? Que é o Marque Arrebenta. E aí, como é que ele funciona? Quem ganha, quem não ganha? Como é que a gente sabe que não tem nepotismo? Enfim, nepotismo não rola. Seria nepotismo também. Quando eu falei que a editora Relic, ela é um guarda-chuva, né? Como a gente explicou, o Marque Arrebenta, ele não é um selo, né? Ele não é um projeto independente como a Lumiar, Pedrinhas, Leia Cordel. Ele é uma premiação mesmo. A gente criou ela em 2023 e o nome Marque Arrebenta tem a ver com Pernambuco. Numa entrevista que eu vi Marcelino Freire falando sobre Pernambuco, como ele sempre fala, ele falou que um dos significados da palavra Pernambuco pode ser Marque Arrebenta. E aí eu guardei isso, né? Eu achei um nome muito bonito. E aí fiquei com isso na minha cabeça e ficou guardado. E aí quando a gente pensou em criar um prêmio literário, a gente sentia falta de romance. A gente já publicou muita poesia, já publicou livro de conto, tem as antologias, mas a gente não tinha publicado até então nenhum romance. Nem nosso, nem de ninguém. E aí vamos abrir então um concurso literário para premiar romance. E a gente pensou, vamos priorizar quem está perto. A gente pensou, muito inspirado, sim, no prêmio Hermílio Borba Filho, a gente pensou, vamos publicar romance de quem está escrevendo em Caruaru hoje. Não precisa ter nascido em Caruaru, mas precisa viver em Caruaru não, em Pernambuco. Não precisa ter nascido em Pernambuco, mas tem que viver em Pernambuco. Em 2023 a gente lançou o Prêmio Marque Arrebenta com a ideia de publicar um romance de cada micro-região, que é o Agreste, Sertão, a Mata Pernambucana e a região metropolitana do Recife. Só que a gente não teve tantos inscritos assim, e os que a gente recebeu nem todos eram tão interessantes. E quem participa como a seleção desse prêmio sou eu, Alisson e Sandra de Lima, que é a nossa parceira. A gente aqui bate o martelo em quem vai vencer o prêmio. E aí a gente foi lendo, e aí a gente recebeu Dom Pirrito, que é de Rafael Sete Estrelo. E aí quando a gente começou a selecionar os contos, que a gente foi colocando uns de lado, uns do outro, os romances, a gente viu Dom Pirrito. E Dom Pirrito colocou a régua muito lá em cima. Ele é um livro muito bom, muito bem escrito. E aí a gente percebeu que se a gente receber um livro como Dom Pirrito, com uma qualidade muito acima do que a gente recebeu até então, a gente disse assim, então a gente tem um livro muito bom,
consegue publicar coisa boa. A gente no começo a gente tinha medo se o prêmio ia vingar ou não, quem ia se inscrever ou não, porque a gente sabia do nosso tamanho, do nosso alcance também, apesar de estar falando só de Pernambuco mesmo. E aí a gente disse, olha, Dom Pirrito é o melhor livro, e a gente tem um melhor livro, e eu acho que a gente não precisa publicar só para completar. Já que a gente tem esse interesse de publicar 4, vamos publicar Dom Pirrito pela Mata Pernambucana, que foi por onde ele ganhou, então dessas regiões a gente completa. Aí a gente disse, não, talvez não vai valer a pena, porque essa questão de qualidade também é muito importante, né? Para um prêmio, né? A gente queria colocar sempre o que a gente tivesse de melhor mesmo, assim, que a gente não tivesse dúvida. Nenhum dos 3, né? Que fosse unânime. Então, Dom Pirrito foi o livro unânime, e aí ele venceu o primeiro Marca Rebenta e desbloqueou na gente esse medo de como é que a gente prometeu 4 e vai anunciar 1. Mas aí a gente se pegou nisso mesmo, dessa questão de que ele foi o livro unânime, né? E o mesmo aconteceu no prêmio de 2024, e quem venceu foi Márcia Moura, com Neve sobre Areia Quente. Ela venceu pela região metropolitana. E aí, do mesmo jeito, a gente teve o livro de Márcia, que foi unânime, e os outros eles não pontuaram o suficiente, nem no 2023, nem em 2024. E esse ano a gente teve o livro de Walter, Amor, Como Vai Ser Amanhã, que está em pré-venda, que é pela região metropolitana. E a gente foi o livro também que foi unânime. E aí a gente disse, não, então, mais uma vez, a gente só vai ter um livro. Inclusive, se eu puder, eu queria puxar um pouquinho a orelha de quem está escrevendo, e isso eu falo para mim também, que eu uso isso para mim também, que a gente, ao receber tanto livro de conto quanto romance, a gente percebe que tem muitos livros que têm muitas histórias boas, que são histórias interessantes, mas eu acho que eles se perdem um pouco no desenvolvimento. E o que eu acredito que se dá, essa questão do desenvolvimento não está à altura, talvez, da ideia do autor, é que eu acho que falta essa questão mais profissional, /técnica, né? Porque a gente aprende a escrever na escola, normalmente a gente aprende na escola, quando a gente é alfabetizado, e a escrita vira uma coisa natural. Então, quem gosta de contar história e tem as ideias, aí escreve no papel e coloca as histórias lá e relê, ajeita, mostra para alguém, a pessoa dá uma opinião, sugere alguma coisa. Mas acho que para além disso, acho que é importante a gente saber pensar sobre a escrita também, né? Saber trabalhar a escrita. Então, é uma coisa que a gente sente falta em algumas coisas que a gente recebe. E a gente sempre fala isso quando a gente fala em outros lugares, que é assim, quem quer escrever, escreva, leia bastante, mas principalmente tenha consciência da escrita, saber o que quer passar com isso. A gente sempre indica, faça oficina, faça curso, veja a entrevista dos outros autores, que eu acho que isso desbloqueia, isso vem acontecendo comigo, isso ajuda a desbloquear algumas coisas que a gente não tem de natural, que é pensar a escrita como um ofício, como uma coisa que eu preciso... se eu quero passar tal sensação, eu acho que a gente conversou nos bastidores sobre isso, né, antes de começar a gravação, que se eu quero dar um tom à minha escrita, eu não só vou conseguir isso dizendo, tipo, esse livro é um livro de mistério, esse livro é um livro de terror. Eu acho que a gente tem que mostrar isso, e são as técnicas que possibilitam isso. Então, os livros que venceram o Marca Rebenta foi os que a gente percebeu que eles pontuaram lá no alto, né, dentro dos critérios que a gente coloca para o prêmio, e a gente percebeu que eles têm um trabalho de escrita bem apurado. Eu acho que o prêmio Marca Rebenta hoje é o segundo maior prêmio de Pernambuco, né? A gente perde, óbvio, para o Hermílio Borba Filho, que é o maior prêmio literário de Pernambuco pela CEP. Eu acho que a gente está em segundo lugar, tanto é que 2 vencedores do Marca Rebenta foram vencedores também do Hermílio, coincidentemente, né? Ganharam o Hermílio antes. E agora, esse é o Walter, né? Desse ano ganhou o Hermílio, e o Rafael Sete Estrela, que foi o primeiro ganhador, também já ganhou o Hermílio Borba Filho. Então, já são autores premiados, né? Esse não é o critério da gente premiar, tá? Não é esse. Que a Márcia não foi premiada pelo Hermílio. Foi premiada por outras coisas, mas assim, a Márcia venceu o Marca Rebenta e não tinha ganhado o Hermílio. Então, assim, coincidentemente, temos 2 vencedores do Hermílio. Então, é um prêmio que a gente acha que tem um nível de importância
tá ganhando esse nível de importância, né, dentro de Pernambuco. E isso, para mim, é um dos maiores orgulhos que eu tenho dentro da Relíquia, assim. É o Mar que Arrebenta, assim. Porque eu acho que os 3 livros que estão publicados, Dom Pirrito, Neve sobre Areia Quente e o Amor Como Vai Ser Amanhã, que tá em pré-venda, que é uma ficção científica, tá, Luciano? Uma ficção científica que se passa em Pernambuco, muito boa. Legal. Eu acho, bem diferente de tudo que a gente publicou, né? Porque o Dom Pirrito é só para resumir, o Dom Pirrito é um personagem meio quixotesco, que tem uma questão de uma linguagem muito própria, assim, muito, muito gostosa. Se passa ali na Zona da Mata, em Glória de Goitá, tem todos os elementos ali, cavalo marinho, maracatu, é uma celebração, é uma coisa quixotesca, o personagem é extremamente quixotesco, então é uma coisa muito Pernambuco. O Neve sobre a Areia Quente tem uma parada mais urbana, assim, né? Se passa no Recife, é mais uma questão de feminicídio, né, Silva? Coisas desse tipo. É mais sobre a questão de violência. Violência, exato. Violência da mulher, exato. Violência da mulher e tal. E esse terceiro vem com um lance mais fora da caixinha possível, né? Que é uma distopia, uma escrita no Recife, assim, né? No Pernambuco, assim. Eu acho que é o maior orgulho que a gente tem pela qualidade dos 3 livros que a gente tem, assim. A gente não tinha nenhum romance. Hoje a gente tem outros romances no Selo Alumiado, tá? Mas esses 3 romances da Relíquia, assim, eu acho que é uma das coisas que a gente melhor tem no nosso catálogo, né? A gente tem outros romances também, né? Tem outro romance que foi finalista, né? No Mar que Arrebenta 2024, teve o Cafundó, foi de Luiz Maranhão Filho, que era foi um senhor de idade. Era póstumo esse livro, então a gente não foi um dos ganhadores porque não era o critério, assim, né? A gente não achou interessante, mas a gente conseguiu publicar ele depois, assim, fora do prêmio, que é do Recife. A gente foi lançado lá no Recife e tal. É outro romance que a gente também tem um carinho enorme. Bem, caros ouvintes e leitores, é isso. Chegamos ao final de mais um Cabuloso Cast, falando sobre a Relíquia Editora, batendo um papo aqui com o Alisson, batendo um papo aqui com o Silva Barbosa. Senhores, só tenho a agradecer pela disponibilidade de vocês para gravar. Muito obrigado por essa entrevista. A gente ainda vai ter uma segunda gravação, não sei se os 2 estarão, mas a gente vai falar sobre uma obra específica, né, da editora de vocês, que eu li, gostei muito. Então, nesses minutos finais, faço aí suas considerações e façam também os seus respectivos jabares. Então, eu quero agradecer, né, pelo espaço. Eu sei que todo espaço que a gente recebe para falar de um projeto é muito precioso. Eu ouvia o Cabuloso Cast quando eu comecei a morar aqui em Caruaru. Então, para mim é afetivo também saber que eu tô aqui e que eu ouvia enquanto eu fazia as coisas. Eu não imaginava que eu teria uma editora. Eu só imaginava que eu ia escrever mesmo. Então, eu agradeço esse espaço. Eu acho que, da mesma forma que eu ouvia lá atrás, e para mim foi muito importante encontrar caminhos para minha escrita, descobrir coisa nova que eu ouvia através do podcast, eu acho que continua agora, né? Agora que a gente falou da Relíquia e tal. Eu queria dizer as redes sociais da Relíquia, que eu digo as redes porque a gente tem @a Relíquia Editora, que é o principal, lá onde a gente posta a maioria das coisas. A gente tem um Instagram para o selo Alumiar, que é o @alumiarlivros. Tem o do Pedrinhas, que é @pedrinhaslivros, que são irmãos. E tem o do Leia Cordel, que é o Leia Cordel Caruaru. Então lá a gente coloca as informações sobre cada um desses projetos e o que a gente vai fazendo dentro de cada um, a gente vai colocando lá. Sempre nos stories tem alguma coisa, por mais que o feed pareça que tá parado por muito tempo, mas os stories eles estão sempre com novidades. Tem também o meu trabalho como escritor, e que é o meu perfil também pessoal, que é o @Silva Barbosa. Aí se escreve silvabarbo.sa. Silva Barbosa, lá eu posto o que eu tô fazendo quando eu faço alguma coisa de literatura, que eu tô retomando aos poucos, e que quando a gente tem um espaço que a gente fala sobre o que a gente gosta, a gente fala sobre o que a gente gosta também, e conversar com quem a gente sabe que gosta do que a gente gosta. Eu acho que é um grupo que a gente forma
de coisa boa mesmo. Então, eu agradecer, Lucien e Silva, por esse bate-papo massa, assim, né? Eu também tenho esse lugar de afetividade com o Cabuloso Cast, sabe? Saber que ele tá voltando, assim, mesmo com outro formato, mas é uma afetividade muito massa, porque eu escutei muito o Cabuloso Cast, assim, escutar um programa atrás do outro, e tá aqui é meio surreal, apesar de eu ser teu amigo, né? Mas parece que é como se fosse outra pessoa, assim. É Luiz e Lucien, pra mim são duas coisas bem diferentes, assim. Tu consegue ter essa persona. E aí, pra mim, eu fico nervoso na frente do Lucien. Do Luiz eu mando se lascar, mas do Lucien eu fico nervoso. Eu tenho... Mas assim, eu agradecer o espaço, como o Silvio falou, né? Eu acho que todo espaço é importante. Somente quando a editora, ela é independente, assim, né? É importante pra falar, para as pessoas conhecerem que tem um trabalho sendo feito aqui. A gente gosta quando as pessoas conversam com a gente, quando aparece nos nossos eventos, e quando alguém diz, eu escrevo, e a gente faz esse convite para o Nem Tudo Que Há no Mundo 6. Quem escrever aqui na região, mande convites, mande contos crônicos para ser publicado, que a gente gosta de descobrir pessoas, assim, eu acho que é um dos grandes prazeres que eu tenho uma editora, é descobrir quem está escrevendo, assim, a gente... É muito massa você descobrir que a pessoa tá com uma coisa engavetada ali, e é isso, esse é um trabalho que é importante, essa voz que é dada em qualquer lugar, né? Mas um lugar como o Cabuloso Cast, que é tão importante, tão precioso pra mim. Então, eu escrevo também, eu não falei, mas eu escrevo, acho que ficou nítido no episódio. Alisson_Monteiro é o meu Instagram, um L só e um S e um Y. Então eu escrevo lá, posto algumas coisas. Tô sempre postando coisa da Relic também. Silvano já deu o arroba da Relic. E para comprar nossos livros, pode falar com a gente pelo Instagram. E a gente tá com uma loja virtual, né Silva? Que é... O endereço da loja é arelic.lojavirtualnuvem.com.br. Lá tá quase todo o nosso catálogo e tudo com frete grátis. E quem quiser, também tem uns livros digitais na Amazon, né? Acho que é o Neve sobre a Areia Quente, que foi o vencedor do Macarrabento 2004, o Dom Pirrito também tá lá. Eu não sei se Silvano subiu o Caruru Mal Assombrado. Ainda não. Que é a nossa última obra. Mas assim, a gente também tem a obra digitais, né? Tá lá na Amazon algumas coisas. E é isso, cara. É só agradecer. Muito obrigado inclusive por ser lido por você. Foi uma honra. Foi uma honra você ter lido a obra da gente, ter gostado. E é isso, cara. Eu acho que eu não tenho... Eu fico assim, até sem palavras, assim, de quanto eu olhar pra trás e aquele início, sabe? E saber que o Cabuloso Cast foi importante também pra a gente escrever, sabe? Pra gente ter um dedinho um pouquinho, ter um fiozinho, um fiapo também do Cabuloso Cast, sabe? Pra o nascimento da editora. Eu acho que, da minha parte, tem, sim. E a de Silvana talvez tenha também. Porque eu acho que isso foi incentivador. Quando a gente se sentia só, numa cidade que não acontecia nada, a gente tava escutando vocês, assim, sabendo que não tava sozinho através do Cabuloso. Então, eu acho que o Cabuloso Cast deu um empurrãozinho também pra criação da Relic. Então, tem dedo do Cabuloso. Quem agradece sou eu. Agradeço mais uma vez por vocês virem aqui falar, bater esse papo. Foi muito bom. Então é isso, caros ouvintes leitores. Vocês já sabem, né? Sigam aí o Cabuloso Cast nas redes sociais, acompanhem o Leitor Cabuloso, Perdidos na Estante. Com certeza os jabares já foram feitos aí na seção de recados. E eu vejo vocês daqui a 15 dias, sei lá, no próximo Cabuloso Cast. Até mais! Alisson, quer acrescentar alguma coisa sobre esse ponto que eu mutei você? Só vive me mutando. Então, bicho, eu acho que é... Só vive me mutando, já levou pro lado pessoal. Você acabou de ouvir o Cabuloso Cast. Esse episódio foi apresentado por mim, Lucien, o bibliotecário, com a participação de Alisson Monteiro e Silva Barbosa. A edição também foi realizada por mim, Lucien, o bibliotecário. Além disso, você também ouviu áudios de Lirinha, Luiz Gonzaga e Geraldo Azevedo.